Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo nesse canal. Sou Renato Cortes, aqui nós estamos de teologia. Nosso foco aqui é a Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso panorama, onde nós estamos estudando. Vamos estudar toda a Bíblia, tá? Então, vamos fechar hoje a nossa aula sobre o Pentateuco, passando para você os temas chaves que aparecem aqui no livro de Pentateuco, nos livros, nos 5 primeiros livros, e vão sendo repetidos durante toda a Bíblia aí, tá? Já se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquele amigo seu que você sabe que vai gostar de estudar a palavra de Deus também. Bom, temas-chave do Pentateuco e o seu papel na Bíblia toda. Vamos ver aqui. Você já percebeu como alguns temas se repetem em toda a Bíblia? No Pentateuco encontramos as raízes deles. A criação, a queda, a aliança, o sacrifício e a santidade. Hoje nós vamos explorar esses temas e ver como eles ecoam nas profecias, ou seja, nos livros de profetas, nos evangelhos, nas epístolas, ou seja, nas cartas, e até mesmo, e até chegar à cruz e à nova aliança. Então, o primeiro tema que nós vamos ver aqui é criação e propósito, que vão estar presentes em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Aqui, Deus cria um mundo bom e o ser humano, ele cria ele à sua imagem. O ser humano aqui, ele tem o chamado ao trabalho, tem o chamado à mordomia, ou seja, a entender que ele não é dono daqui, mas ele é um cuidador, né? Ele é um mordomo das coisas que Deus fez, e ao relacionamento com Deus. E isso ecoa no Novo Testamento. Jesus, ele é o verbo criador. Está lá em João 1,3. Ele é restaurador da imagem de Deus em nós, como nós lemos lá em 2 Coríntios 3,18. Ou seja, eu começo aprendendo que Deus criou todas as coisas, e depois eu continuo vendo no Novo Testamento que o verbo que criou tudo isso foi Jesus. Eu continuo vendo lá que quem restaura a nossa imagem é Jesus, né? Olha esse versículo aqui, 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, que estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que interessante. Então, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Quem faz isso? Jesus em nós, né? Então daqui, que é o Espírito, tá certo? Outro tema que nós vamos ver aqui é a queda e as consequências do pecado, né? Então, em Gênesis 3, você tem a desobediência, trazendo a separação, trazendo trabalho penoso e trazendo a morte, quando Adão e Eva comem do fruto ali. Lá em Gênesis 3,15, você tem a promessa do Redentor, né, de Jesus que viria para livrar o povo, chamado proto-evangelho. E isso ecoa no Novo Testamento. Jesus, ele vence Satanás e ele vence a morte. E você vai conferir isso lá em Apocalipse 20, versículo 2 e versículo 3, tá? Outra conteúdo, tema-chave que vai iniciar ali, vai ser o chamado e a aliança. Olha que interessante, vai estar lá em Gênesis 12, Êxodo 19 ao 24 e Deuteronômio 29 e 30. Como nós vemos aqui a origem do chamado e da aliança? Abraão recebe a promessa de descendência, de terra e de bênção. No Sinai, todo o povo firma aliança e recebe a lei. E o que isso ecoa no Novo Testamento? Cristo é a nova aliança, cumprindo e
aperfeiçoando a lei. Redenção e sacrifício. Você aprende isso nos dois livros, né? Livro de Êxodo e livro de Levítico. Lá você aprende sobre a Páscoa, sobre a libertação do Egito e sobre as leis de expiação. Você aprende sobre os sacrifícios aqui que apontavam para o sangue que perdoaria e que santificaria. E isso vai se cumprir quem? Em Jesus Cristo, como nosso Cordeiro Pascal. Ele é o sacerdote e é a oferta perfeita que pode purificar os nossos pecados. Tem mais. Aqui você tem a origem também da santidade da comunhão com Deus, lá em Levíticos capítulo 11 ao capítulo 27. Então lá você aprende sobre o chamado a santificar. Deus é santo e deseja que o seu povo também seja santo. Você aprende sobre rituais, festas, pureza alimentar e pureza moral. E no Novo Testamento, nós vemos isso ecoando, vida em santidade pelo Espírito, apresentado em 1 Pedro e também em Romanos, né? Vamos ver Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, ó. Portanto, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o vosso culto racional de vocês. Olha que interessante. Então eu vejo aqui um aperfeiçoamento, mas ainda falando sobre a santidade, que começa a ser falada lá no Pentateuco. Tá? Jornada e fidelidade. Então, em Números, nós aprendemos sobre as histórias da peregrinação, os testes e as rebeliões no deserto. Deus provê para esse pessoal, enquanto no deserto, água, pão, direção, mesmo diante das murmurações. E lá no Novo Testamento, Jesus ecoou como sendo o maná vivo, né, o pão vivo que desceu do céu, e a rocha espiritual, a rocha eterna, lá em 1 Coríntios 10, 4. Renovação da aliança e das bênçãos. Moisés repassa a lei, exorta a obediência, apresenta bênçãos e maldições. Convite à escolha, vida ou morte, bênção ou maldição. Isso com o Novo Testamento é quando você tem que o chamado à obediência em Cristo. Então, observe. O que eu trouxe para você aqui? Vários mandamentos que nós seguimos, né? Várias orientações que nós observamos e que isso já vem, teve a sua origem o quê? Lá nos 5 primeiros livros, né? Então, assim, todo evangélico, todo servo de Deus já aprendeu sobre a criação e sobre o seu propósito, né? Sobre a entrada do pecado no mundo, sobre o chamado a ter uma aliança com Deus, sobre a redenção e sobre o sacrifício, sobre viver uma vida de comunhão e santidade com o Senhor, sobre ter uma jornada com Deus, uma caminhada e uma fidelidade a Deus. Ou seja, tudo isso nós aprendemos. Mas quando isso começou a ser ensinado? Nos 5 primeiros livros. Ou seja, se você não acreditar nesses 5 primeiros livros, tudo isso não tem sentido para nós. Não tem sentido. Mesmo nós baseando em Jesus, e as suas orientações mais claras vão estar no Novo Testamento. Mas perceba, a base está toda aqui. Então, qual desses temas você se identifica mais hoje? Precisamos relembrar sempre a nossa criação, reconhecer a nossa queda e renovar a nossa aliança com Deus. Como a Páscoa judaica e o sistema sacrificial te apontam para Jesus? Já pensou nisso? Viver em gratidão e reconhecimento do sacrifício é o que nos redime. Ou seja, a Páscoa, quando você começa a ler ali, você percebe que
tudo aquilo apontava para Jesus. Cada elemento da Páscoa, desde o seu cordeirinho, apontava para a pessoa de Jesus. Você tem buscado santidade seu dia? Né? Então, pequenas obediências refletem a glória de Deus Santo sobre nós. A gente pode fechar dizendo então que o Pentateuco ele planta as sementes e o resto da Bíblia floresce à sombra dessas raízes, né? Quem planta, quem semeia é aqui, ó, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E agora o restante da Bíblia vai crescer e vai florescer, vai aperfeiçoar, vai te explicar melhor o que está acontecendo, tá? Então, na próxima aula, nós já vamos entrar no livro de Gênesis, tá? Na próxima aula, vamos começar a estudar Gênesis. Desde o capítulo 1, né, é lógico, a gente não vai comentar todos os detalhes, mas vamos trazendo aquilo que for mais interessante aqui ao longo dessas aulas, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até nosso próximo encontro.